just a music man. Nilton, deixa eu sentar aí. Eu fico melhor pelo lado esquerdo. Eu também. Não vou ficar aqui, não vou sair daqui. Vamos fazer o quê? Barulho? Nilton, vai começar, vambora. Tá no ar. Ai, tá vendo? Tá no ar? Tá no ar. Nilton, Boa noite. boa noite. Você ganhou, tá? E aí? Vamos lá. Tá vendo, irmão? Boa noite. Estamos começando aqui então o Enigmático, o podcast. Estamos fazendo aqui a nossa estreia nessa noite. E já viu, né? Como já começou aqui, os nossos apresentadores fixos, né? Então, depois do meu boa noite aqui, vamos então apresentá-los, né? A gente começa aqui então apresentando primeiro o João Manel. Boa noite para você, meu querido. Opa, boa noite, João Paulo, boa noite, Niltinho. Boa noite aí, quem está nos ouvindo. Uma satisfação a gente estar aqui com esse podcast. Né? Esse podcast, nós vamos falar depois um pouco mais, mas eu sou o João Manuel, eu sou um cristão, eu sou um chefe de família, já sou avô, sou relator de pesquisas do IFE Fluminense, sou conselheiro municipal de saúde, já fui diretor de escola e já tenho uma experiência para a gente trocar um pouco aqui nesse podcast. E o que é bacana é que nós vamos fazer um podcast interativo, um podcast de temas, não é? E trabalhando principalmente, né, os temas enigmáticos, né, aqueles temas da interrogação, sempre apertando as pessoas, né, para que a gente descubra um pouco mais das coisas. Nilton, você agora. Bom, muita gente já me conhece, chupando pastilha. Muita gente já me conhece. E, João, eu já fui tanta coisa. Eu sei disso. Eu sou realizado, assim, em termos de tudo que eu quis fazer, eu já fiz. Quase tudo. Só não ganhei na loteria. Mas eu estou muito satisfeito com a gente ter se conhecido, eu, você, o João. E em termos, assim, de voltar à mídia. Hoje é uma mídia muito melhor, porque é uma mídia que a gente faz através Perfeito. da D2 aqui, essa produtora que eu achei maravilhosa, de gente que já tem experiência em TV, em rádio. É o Fred e o Douglas Show. Pois é, e os pais também, né, que já vêm também nessa carreira. Então, eu acho que hoje a gente tem uma responsabilidade muito maior, porque antigamente quem ia para comunicação tinha patrão para censurar, para não poder falar do comercial, falar em certos assuntos que como política, por exemplo. Eu fui muito censurado para falar em política antigamente. Imagina, não lembro dessa época. Então, e hoje a gente não precisa mais disso, mas hoje a gente precisa de uma coisa chamada discernimento, de saber o que é certo e o que é errado e não falar bobagem aqui e nem deixar quem vem aqui falar bobagem também. Perfeito. Não é? Perfeito. Falar o quê? Falar o que agrada a todo mundo que vai participar com a gente, que vai fazer esse programa junto com a gente. Esse podcast é no feitio de rádio, é no feitio de televisão. E eu acho que vai ser muito legal, uma gama de assuntos. Enigmático, porque ele sempre vai apresentar uma coisa nova, uma pessoa nova, uma ideia nova, alguma coisa. Campos é muito rica. Do dia que a gente combinou em fazer o podcast para cá, que saiu essa ideia de podcast foi sua, no dia que aconteceu a primeira reunião e tal, eu já saí procurando gente interessante. Isso me aguçou. E como tem gente interessante na nossa campus? Né? Sim, e enigmático, muito esclarecimento, muitas pessoas para esclarecer, é mito, é verdade. Não é? E agora, Nilton,
E você, João Paulo? Se apresenta aí também. Isso, aproveitar para me apresentar, né? O João Manuel já se apresentou, o Niltinho Guimarães também. Eu sou jornalista, né? Vou fazer aqui sempre a mediação, sempre aqui nosso encontro, né? Semanal, né? Sim. Vão ser todas as quintas-feiras, a partir das 7 horas da noite. E estou muito feliz de estar aqui com vocês. Aproveitar, né? Agradecer aqui o convite, né? A gente vai estar aqui formando aí cada vez mais nossa parceria. E, então, sou jornalista, né? Formação, tenho experiência aí muito tempo com rádio. Já fiz podcast, né? Não nesse atual esquema, né? Em relação a câmera, estúdio, mas já fiz na rádio, né? Trabalhei na rádio, numa FM aqui de Campos por mais de 6 anos. Mas já fiz podcast e gostaria aqui de agradecer vocês. E vamos falar um pouco mais de como vai funcionar, né, esse programa. Tem muita informação já aqui nessa mesa, né? Tem plaquinhas, daqui a pouco o João vai explicar, o João Manuel, né, vai explicar aqui. Temos já aqui bolo, temos canecas já com o nosso nome, né? Olha que legal. Retrato, né? Mostra lá na câmera lá, ó. Todo mundo já com sua caneca. Um brinde. Um brinde aqui a essa estreia, né? E, assim, o João já falou, né? Meu xará aqui já falou como a gente vai funcionar, né? Nossa ideia é falar de temas diversos. Vamos falar sobre esporte, vamos falar sobre política, saúde, educação, variedades, música. E como a gente está fazendo esse programa de estreia aqui, a partir já, né, da semana que vem, vamos ter convidados, né? Vamos ter convidados para poder agregar aqui a conversa, né? Sempre num tom aqui mais democrático, deixando a pessoa falar, se expressar, né? Então, é muito importante a gente estar aqui nesse momento, fazendo essa estreia. Então, hoje vai ser uma espécie de apresentação do que vão vir nos próximas semanas, né, João? É isso aí. Sabe, João Paulo, foi muito interessante a gente chegar aqui hoje. Foi tudo muito rápido também, inclusive, né? Eu não conhecia a Niltinho, mais ou menos, sem problema, 40 anos. Que a gente conhecia mas de não, adolescência, né? Eu mais velho, mas já sabia um da existência do outro. Sim, e eu não via Niltinho talvez há uns 20 anos. E nós encontramos com um amigo em comum. Isso é muito importante. Que é o Genil da Saúde, né? Que foi a nossa ligação, né? Foi a nossa ligação. E Genil é um amigo que eu conheço também praticamente quase 40 anos, porque Genil era líder estudantil. Beleza. Conheci ele com a turminha bacana, o pessoal que tem um que é até vereador hoje, que eram da FEC, batalharam pela carteirinha de estudante, que foi na gestão de Genil. Bacana. Genil é uma pessoa que nós vamos trazer aqui, Niltinho, vamos porque essa história aqui, da sim. FEC, né? Federação de Estudantes de Campos, gente. Papai foi um dos fundadores dela também. É isso aí. Otto E é uma Félix história, Lima. porque hoje a gente não ouve falar, né, de Federação de Estudantes, existe mas o mais. Genil vai ser Ele vai um amigo nosso, convidado aqui, que faz um grande trabalho na saúde lá, né? Também. Inclusive, Genil, eu estava até vendo, antes de vir para cá, eu estava vendo no Instagram, Genil trabalha numa coisa muito importante, que ele está recuperando todas as UBS, as UBS é Unidade Básica de Saúde, né? E aí mostrando as reformas, as coisas. É uma coisa muito interessante para a população saber que a saúde de Campos está sendo recuperada, né? Não, tem com certeza. programas maravilhosos. A gente vai trazer também, vamos trazer o secretário de saúde, o doutor Paulo Irano, vamos trazer o prefeito, vamos trazer um bocado de gente aqui para nossos assuntos saber, o povo saber o que está sendo feito, o que está acontecendo. Os nossos assuntos, sabe, Niltinho? Nós vamos entrar saúde da pessoa, saúde pública, saúde do idoso, da criança, educação, esportes, música, os desenvolvimento, hobbies. Muito importante isso. Aqui nós vamos trabalhar religião. Eu quero trabalhar um tema, justiça. É isso. Né? Tipo, será que a justiça realmente é cega? Nunca foi.
Mas vamos deixar para quando nós convidarmos aqui, né? Alguém da área que vai falar. Mas nós vamos falar um pouquinho no nosso programa, como nós vamos trabalhar. Vamos. Né? Nós vamos trabalhar interativo, gente. Vocês vão poder participar. Lógico que nós não vamos ter acesso a todas as perguntas, todos os questionamentos, né? Mas o João Paulo vai ficar filtrando e a gente vai trabalhar sempre com um entrevistado aqui, né? Nós entrevistadores, o João Paulo mediador e um entrevistado. E esse entrevistado ele vai falar sem medo. Ou seja, teoricamente, quando ele tiver medo, ele vai levantar essa plaquinha, né? Prefiro não responder. Então nós vamos dar liberdade de sim, do seja objetivo, o não, você merece. Essa vai ser a mais enigmática, a mais polêmica, hein? Essa plaquinha aí. E Agora, nesse bate-papo, o que vai ser muito bacana é porque nós vamos deixar, vai ser um bate-papo, não vai ser aquela regra, né, João, da entrevista do cara, da pessoa se sentir como posso intimidada, falar? né? É, isso aí. Sempre vai ser isso. Toda quinta-feira, às 19 horas, aqui no D2 Estúdio. E a gente vai trabalhar com a sinceridade nas questões, né? Vamos ter também questionar o entrevistado, às vezes, com uma matéria do dia, uma matéria da semana, para que ele possa explanar também, né? E nós vamos fazer também aqui um podcast alegre. Um podcast alegre, né? Esse é meu tipo, quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa alegre, divertida. Nilton Guimarães, eu não tenho nem o que falar, porque ele só é divertido, alegre, tá certo? Mas um baita profissional também, uma pessoa com conhecimento geral. E vamos trabalhar também, sendo muito importante, esse ao vivo, porque o ao vivo não dá para cortar, não é? O ao vivo dá, se falar alguma coisa para você se desculpar, ao vivo. Importante é o seguinte: crítica pública, resposta pública, tá ok? Cada um é responsável aqui pelo que fala, pelo que pergunta, pelo que responde. Então eu queria que o Nilton falasse um pouquinho aí como que imaginamos aí também esse podcast, o Enigmático, o podcast. Vai começar pelo nome, né? Enigmático. E quando foi feita essa Logo, né? Ela foi pensada numa coisa que a gente via lá na adolescência lá atrás, chamada Outono do Tempo. Era um programa que 2 cientistas americanos entravam num projeto né, que os americanos nos anos 60 eles faziam isso, tudo ligado à era espacial, ao futuro, aquelas coisas todas. E eu revendo essa série na televisão, eu vi aquele túnel e hoje a internet é um túnel do tempo. Você vê coisas para trás, você vê coisas para frente, você vê coisas que não existem ainda, que vão existir. a inteligência artificial, você já está Pois vendo é. coisas para frente. A gente, né, a inteligência... Assustador, né? É assustador. Como era no meu tempo de criança, aquela história dos caras entrarem, né, os 2 entrarem no túnel do tempo e caía na era pré-histórica. Depois tinha a Ilha da Fantasia também, tinha Viagem ao Fundo do Mar com aquele submarino, que tinha o Capitão Nelson? Capitão Nelson, tá vendo? E a gente, e vão... Hoje, por exemplo, né, a gente estava conversando aqui nos bastidores, eu e o João, sobre... Qual João? Esse João Paulo. O João Manel e o João Paulo. Eu estava conversando sobre o lance, que é uma notícia fresquinha, que a gente, em outras eras, a gente saberia disso
muito depois, né, João? Verdade, E eu- verdade. e- O e hoje submarino lá dos Estados Unidos, né? É, uma Que tragédia. foram procurar. Pois é, você falou tragédia, né? As pessoas, para você ver essa comunicação rápida de internet, já estão questionando por que a mídia não lamentou tanto a morte de quase 600 pessoas, ou mais de 600 Do pessoas. Titanic? Não, dos refugiados de um barco tá. no Mediterrâneo, que nessa semana morreram indo para países ali como refugiados, e 5 pessoas de fato eram ricos, né? E entraram num submarino muito precário, porque antes de eu saber dessa notícia que já acharam os destroços, hoje eu estava vendo de manhã, um dos construtores, um dos Fundadores? não. O cara que fez esse submarino, fez essa companhia, e toda nave, seja de carro, seja de avião, seja de trem, ela tem que passar, né, nos países Testes, testes, certificações. certificações, capacidades de chegar a certas. E esse era feito de fibra de carbono, que é um dos materiais atualmente mais resistentes e tudo, mas tinha falha. E falhas de homologação, inclusive. E o cara que alertou que isso aí era perigoso, o cara foi despedido da companhia. Pô, você vai entrar no mar, pagar mais de $1 milhão no submarino para ir a 3.800 metros. São 3 quilômetros, gente. Com joystick de jogo, seu filho brinca lá na televisão. Então, além de tudo, criar essa tremenda polêmica de por que chora a morte do rico, não chora a morte do pobre. Que isso aí, em tudo quanto é tragédia, a gente vê sempre, né, um risquinho nesse sentido. Por exemplo, bate um ônibus, morre 20, 30, 40 pessoas, uma van, cai um avião como passageiro paga mais caro, um passageiro com mais, né? Hoje está mais democratizado, mas desastre de avião antigamente, matou socialite, matou político, matou gente que tinha. Aí é essa internet nossa, é essa televisão nossa, é fazer o povo chorar, entendeu? Na hora errada, rir na hora errada. É muito diversificado, não é? Muito, as informações. muito. Eu quero colocar que você fala uma informação onde a pessoa chora, ao mesmo tempo tem outra informação, um segundo depois, onde a pessoa está rindo. Não, e você quer ver uma coisa? Na morte da Lady Diana, né? Foi assim, aquela comoção. Parecia que a mídia mundial queria que a gente sentisse a morte de uma mulher que teve uma vida de princesa. Não vou tirar méritos dela, mas ela também, reclamando de paparazzi, o carro correndo a quase 200 km por hora para fugir das motos dos paparazzi, mas na verdade ela era midiática pra cacete. Ela era uma pessoa que adorava a mídia, adorava aparecer, aí aparecia no campo cheio de mina, cheio de bomba, ia... Tudo bem, eu não estou tirando o mérito dela, não, mas eu estou falando que, olha a disparidade. De um lado você detesta a mídia te procurando, de outro lado você procura a mídia. Você precisa dela. Não é? Então, eu acho que a mídia, desde que o mundo é mundo, desde que o homem, né, começou a andar, fez o fogo e tudo, essa questão da comunicação humana, ela sempre foi midiática. A fofoca da vizinha, cadeira na calçada, né? Antigamente... A chamada Rádio Tamanco. A Rádio Tamanco hoje, você sabe que elas continuam se reunindo, só que cada uma com o seu... Cara, é outra coisa cada uma com o seu você falou celular, aí uma grita pra outra. Gente, olha o que aconteceu. Você falando uma coisa importante, tá a pessoa do lado. O filho, na hora da janta, antigamente, o almoço, a janta, principalmente no final de semana, né? Os pais se reuniam, todo mundo em volta da mesa. Hoje não, é cada um na sua televisão, hoje cada um no seu quarto, hoje cada um no seu computador ou no seu telefone. Quer dizer, a gente tem a parte boa,
que a mídia traz, tem a parte ruim. Eu acho que a gente aqui tem que mostrar o quê? Tem que mostrar o talento das pessoas, independente da idade. Uma pessoa escreve um livro, se vier um cara lá de fora para fazer a vernissagem do livro aqui, para fazer uma noite de autógrafo, não, fulano, não. Agora, por que a gente não faz como campista? Esses dias eu estava vendo uma notícia no Folha da Manhã sobre o aniversário ao Livro Verde e as pessoas têm que se ligarem na seguinte questão: livraria, jornal, não vai morrer nunca, não. Não vai, porque o dia que sua internet dá defeito, o dia que você não tem dinheiro mais para pagar e ela é cortada, o que acontece? Você vai ter que comprar um jornal de papel, você vai ter que comprar um livro. Se a pessoa tiver um blackout elétrico, todo mundo ficar sem luz, sem internet, sem nada, foi o que a gente viu agora na pandemia. Niltinho, você falou uma coisa muito importante. A gente vai também aqui contar histórias, né? Do que era 40 anos atrás, a nossa adolescência, entendeu, João? A nossa adolescência e hoje, o que é? A liberdade que nós tínhamos, tá certo? Hoje e não era libertinagem. Hoje eles têm liberdade, né? Assim, você vê um adolescente de 15 anos andando na pilinca, assim... No celular, ele tá andando no celular. Só que ele não tem mais liberdade, não, porque se ele andar com o celular na pilinca, tá arriscado passar um cara de bicicleta e roubar o celular dele. Não, isso aí nós vamos Ele contar não pode aqui mais, também. ele não pode mais juntar aquele grupinho que a gente juntava na calçada, na esquina, de ficar de conversa até de madrugada, que tá arriscado passar um carro, que tem acontecido principalmente nos bairros menos centrais, né, que as pessoas não podem ficar na frente da calçada, porque se fizer um gesto, porque fez um gesto de uma facção, de uma coisa, quer dizer, isso é liberdade? Isso aí nós vamos entrar nesse Vamos assunto. Vamos chamar uma pessoa para a gente fazer conversar um pouco Já são sobre muitos isso. assuntos, né, rolando aqui, né, nesse momento, né, já falou do submarino, falou aqui também da cultura, né? Você falou aqui no sentido de livraria, comunicação nunca termina, também concordo muito com você, acho que cultura não tem validade, né? Não tem validade, então a gente sempre vai consumir. Não, e tanto se falou de cultura e gente... Porque nós passamos um período aqui no Brasil, agora antes pandemia e pós-pandemia, né? Muito obscuro. Que eu, que sou um cara que tinha 6, 7 anos na época da Revolução de 64, né? Do golpe militar de 64, eu tive muita liberdade na minha vida. Eu convivi com gente de cultura, com facilidade e tudo. E eu pensava até que os militares foram bons e tal. E quando os militares tiveram a chance agora recente de se mostrarem, porque eu sou um grande admirador de exército, marinha, aeronáutica, eles estudam muito para ser militares, se preparam muito, mas a gente passou um período de degradação, não por culpa de militar, não, culpa de gente que já pertenceu até a coisa e tinha pensamentos que não... Então, quando veio a pandemia, aí se mostrou que todo mundo já estava assim, cultura, gastar dinheiro com cultura, gastar... O que aconteceu? Falhou. Porque na pandemia, se a gente não tivesse cultura, não tivesse TV a cabo, não tivesse livro, não tivesse televisão, não tivesse os programas gravados com os músicos que eles estavam escrachando nesse período, a gente tinha ficado igual um maluco dentro de casa, né? Verdade. Cadê os filmes? Cadê as coisas? Quer dizer, a cultura sempre vai ter seu lugar, como Verdade. o jornalismo sempre vai ter seu lugar, a escrita, a falada. Nós, humanos, temos um grande papel, que é sempre ir para frente e voltar atrás, para frente e voltar atrás. Por quê? Porque o ensinamento para frente às vezes depende de ficar de trás. Sim.
Isso é uma coisa, Nilton, que eu trabalho muito, que é o seguinte, a história é para você ver o que deu certo, o que não deu errado. Só que a gente vai trabalhar isso porque que os jovens não se aprofundam na história, porque se aprofundassem, não estaríamos chegando nesse ponto que estamos chegando. Eu digo jovem, eu digo a tudo população. muito imediato, né? É, Que é tudo entendeu? Então isso pra ontem, né? Como- é uma como questão diz. que a gente vai trabalhar, tá bom? Com seriedade, para mostrar para o jovem como que era pegar onda 40 anos atrás, que você pegava, e como que é hoje. Você não vai contar aquela história do afogamento, não, né? Não, isso é para depois, Nilton. Agora é a apresentação, é tudo Tá bom, é tá tudo bom. certinho, é tudo Não, porque quando perfeito. lembra de história de surfista... Mas quando a gente também entra agora em cultura, não é? Eu queria colocasse aí o nosso apoiador, nosso patrocinador aí, que acreditou no programa, tá certo? A Zoologia. Vamos ver aqui Ah, que bacana. um filminho deles Vamos aí. ver. Tá ok. Daqui a Mas pouquinho, nós daqui a vamos, pouquinho aparece. daqui a pouquinho nós entramos. Ah, você falou em zoológica, aí eu lembrei de pet, né? Que no meu tempo não era pet. Era cachorro. Era criar cachorro, criar gato. Você sabia que eu tive um gato, um cachorro e um galo de estimação em 64? Galo? É. Olha só, eu vou contar porque se a gente está falando em zoológica, em zoologia, né, vamos contar as nossas histórias zoo também. Eu morava na Avenida Pelinca, em 64, era um garotinho que não gostava de ir para o colégio, mas gostava muito de saber tudo. Então vivia no meio de gente velha. Sempre curioso. Muito curioso. Vivia no meio de gente velha. A minha rádio tamanco era no armazém de um senhor chamado Seu Mendes, na Avenida Pelinca, e ali se reuniam vários coroas da área e ficavam falando as coisas. Então eu aprendi muita coisa ali. E nesse ínterim, eu ganhei um cachorro chamado Petit, um cachorrinho preto, e esse cachorro era meu cachorro de estimação. Tinha um gato que não tinha nome, porque gato é difícil pra gente. A gente bota o nome, mas a gente chama pelo nome, ele não vem não é igual cachorro não. É gato, a gente chama... E aí, lá em casa tinha um galinheiro, papai comprou uns pintinhos. E mamãe veio, distraiu, pisou na perna de um pintinho, o pintinho quebrou a perna. Aí nós fomos, pegamos um palito de fósforo, ele é tão pequenininho que a gente pegou um palito de fósforo, encanamos a perna, mas o pintinho ficou com a perna aleijadinha. Mas esse pintinho virou um galo de quase meio metro de altura, um galo de raça. E esse galo me acompanhava, onde eu ia dentro de casa, no quintal, tá o galo atrás. Então o galo era meu amigo. Aí no dia da Revolução, isso é uma história, né? Você falou que era para contar a história, vamos falar. No dia da Revolução, no 1º de abril, né? Meu pai estava trabalhando, estava fora, e eu vi uma coisa que me impressionou muito. Foram os ferroviários da rede ferroviária vindo, marchando pela rua, e assim, uma tropa mesmo, que houve uma resistência. Inclusive, gente dessa resistência, o sindicato deles, os sindicalistas, o cara se chamava Jaci Barbeito, foi preso, foi perseguido político e tudo. E aí, eu como criança, era para sair correndo, né, de ver aquela multidão vindo. Eu fiquei vendo, porque ali já estava nascendo um jornalista, que não terminou a faculdade de jornalismo, mas que tinha essa curiosidade de garoto jornalista. E aí mamãe pegou eu e minhas 2 irmãs, uma bem pequenininha, eu botei o gato na mala, que o gato arranha, levei o galo embaixo do braço e fui puxando a coleirinha do cachorro, eu com a malinha azul assim. Eu lembro, igual um retirante com a mamãe e as crianças, a gente andando pela Beira-Valão, passando na rodoviária que era novinha, que foi inaugurada em 60 ou 62, não sei, a rodoviária daqui de Campos. Quer dizer, olha o pet, seu cachorro, seu gato, seu galo de estimação fazendo parte da nossa vida. E achei show, Nilton. a zoológica me fez eu lembrar dessa história interessante. E o galo terminou na panela? Nunca. Era galo de estimação, não ia terminar na panela. Não? Não. Então vamos lá, vamos ver o vídeo aí da zoológica aí, gente.
Você sabia que a Zooloja também funciona aos domingos? É isso mesmo. A Zooloja, a maior loja pet da cidade, também abre suas portas aos domingos. O horário de funcionamento é das 9 às 14 horas na Mega Store, que fica na Avenida Arthur Bernardes 370. E aqui também funciona o Zoopark, que você pode trazer o seu pet gratuitamente também aos domingos, das 9 às 14 horas. E na unidade do Boulevard Shopping, o funcionamento é do meio-dia até as 21 horas nos domingos. Além de todos os itens de conforto, higiene e alimentação para o seu pet, a Zooloja também conta com banho e tosa e veterinários para cuidar dos seus bichinhos. Aproveite o funcionamento das 2 unidades aos domingos. Venha para a Zooloja. Nilton, a Zooloja é uma história, um irmão da igreja, o Wellington Peixoto. Filho dele hoje toca junto com ele, o Hugo, e eles serão convidados para a gente falar depois sobre sucessão familiar também. E a Zooloja tem a Pet Park Zooloja do Shopping Boulevard. O cliente é gratuito, hein? Eu soube que o cachorro brinca, né? Que tem uma coisa sofisticada, né? Você vai no Shopping Boulevard, o cliente entra com o pet. Eu acho que deve ser só cachorro, porque não vai botar cachorro com gato, né? Então vamos colocar. Já vi gente depois que, a gente confirma com o Hugo. Cria peixe. Aí ele entra, brinca com o pet, tá certo? Mas ele também pode deixar o pet na cidade pet, tá certo? Que é pago por hora. E ele vai no shopping, faz a compra, né? Faz o que tem que fazer e o cachorro tá brincando. Cuidado. É isso aí, mas brincando. Você tá falando só cachorro. E o filhote? E a cachorra também? A não, também tudo, pode. lógico. Não é só masculino, só o cachorro, não. Não, né? Tá é bom. O pet. E também tem lá a estética. Às vezes você quer levar, tá certo? Você vai ao shopping, eu vou aproveitar e vou levar logo o cachorro para tomar banho, tosa, enquanto eu faço a compra. Então, cara, é coisa, né, que a gente... Coisa de primeiro mundo. A Zooloja em Campos, ela inova, tá certo? Como loja de capital. E é muito bonita a loja ali na Arthur Bernardes. E você acha de tudo. O bom eu já fui lá. Show. Eu já fui com um amigo meu, inclusive fomos comprar coisas. Ele tem uma cachorrinha. E essa cachorrinha é muito ciumenta. Então, se você chegar na casa dele e sentar no lugar da cachorrinha, a cachorrinha reclama, é engraçada pra caramba. Não, bacana. Aí eu moro nas imediações. E eu já passei com a cachorra lá de casa, passeando pela ciclovia que tem ali na Arthur Bernardes. Passei lá em frente. Agora você vai no Pet Park, entendeu? Levar sua cachorra lá pra brincar. Obrigado aí, Hugo e o Wellington Peixoto aí, pelo apoio aí. Obrigado aí, início de um projeto, né? Nada mais justo que começar com um grande parceiro, né? E grande parceiro mesmo, e já estão convidados aí o Wellington e o Hugo para nós conversarmos sobre sucessão familiar. Você falou... Foi vocês, é sucesso, caso de sucesso. Então, e você falou que o filho dele é músico, né? Que o filho dele ele toca com... O Hugo também, ele é lá da Igreja Batista do Flamboyant, ele é batera, né, baterista lá, no Ministério do Louvor. Agora só canta música da igreja ou canta outros tipos de música também? Ou toca? Como é que é o... Aí nós vamos perguntar. Vamos perguntar lá pra frente. Isso aí. Senão já esgota os assuntos. Com certeza, com certeza. E o Nilton trouxe aqui bolo. Tô vendo que isso aqui nem enfeite, não. Isso aqui a gente vai ter que experimentar, hein? Olha, nós estamos aqui com 2 São João, né? João e estamos na época das festas juninas. Verdade. E a gente fala em quem acredita, em quem incentiva. Gente, esse programa nesse ponto não vai ser enigmático. Quem deu força pra gente, quem dá força pra gente, que levanta o astral da gente, quando eu falo da gente, é do campista, do brasileiro, do fluminense, do brasileiro geral. Tem um casal chamado Cátila e Roberto Rangel. Eles são donos de 2 padarias no Parque São Caetano e eles me dão a maior força que eu não tinha ideia de voltar para o âmbito da comunicação, mas quando eu falei com eles sobre o podcast, eles, poxa, tá... aí a mulher dele, vou mandar umas coisas deliciosas pra vocês comerem ao vivo. E como a gente está na festa junina e eles estão fazendo uma promoção lá de artigos, né?
de juninos, aqui vai, ó, um bolo de fubá, um bolo de milho, ó. Um bolo de milho que você pode conseguir lá na padaria São Caetano, em uma das duas. Mas fala onde fica, Niltinho. Uma é perto ali do Engenho. Do Solar do Engenho. Do Solar do Engenho. E a outra é no caminho de quem vai para BR-101. Ali perto da polícia ali, Da central de polícia da ali. RISP. Show. É antes, tá? Então, ó, bolo de pamonha, que a gente vai deliciar daqui a pouco também, ó, um bolo de pamonha. Tá bonito. E, olha só o detalhe, olha, mulher é fogo, né? Mulher é sempre prima pela Sempre originalidade. detalhista, né? Isso aqui é um bolo, olha aqui, isso aqui é um bolo, sabe de quê? Adivinha? Aipim. Show. É uma delícia. Ainda bem que eu não jantei. Então, nem eu, nem João, nem Ninguém, pessoal vim da aqui pra técnica lá. Então vocês aproveitar. estão convidados a participarem do período junino. E olha que está acabando o mês, mas lá tem caldos, tem coisas assim. E também são incentivadores da gente, como a Zoológica. E outras empresas que virão. Né? Zoologia. Por que eu tô falando zoológica, hein? Você tá lembrando do zoológico? Mas tu tem bicho, né, cara? Sim, tudo é pet. Tudo é pet. Aqui, vamos fazer um intervalozinho aí? Vamos. Tá certo. Tá ok? Já voltamos aí. Words don't come easy to me. How can I find a way to make you see I love you? Words don't come easy. Words don't come easy to me. This is the only way for me to say I love you. Words don't come easy. Well, I'm just a music man, melodies so far my best friend, but my words are coming out wrong, and I reveal my heart to you and hope that you believe it's true, 'cause words don't come easy to me. How can I find a way to make you see I love you? Words don't come easy. This is just a simple song. Words don't come easy to me. How can I find a way to make you see I love you? Words don't come easy. Words don't come easy to me. This is the only way for me to say I love you. Words don't come easy. Well, I'm just a music man, melodies so far my best friend, but my words are coming out wrong, and I reveal my heart to you and hope that you believe it's true, 'cause words don't come easy to me. How can I find a way to make you see I love you? Words don't come easy. Voltamos aqui, tivemos uma pequena pausa e vamos aqui, né, então, João, Niltinho, tá cheiroso aqui, né? Tá muito. Tá cheiroso. Não deu nem bolo tempo de aqui. comer, gente. Então, Nem deu, nós, foi Você vai rápido. comer. Foi nós vamos rápido. fazer esse último bloco aqui, né? Pra gente poder comer realmente. Aí eu gostaria de perguntar, aí já pra gente falar mais também sobre o programa, como surgiu a ideia de fazer esse podcast
e falar, né, sobre os assuntos. Aliás, o convidado, né, que a gente vai receber já na semana que vem, no dia 29. Ok. Bem, o podcast ele surgiu através, eu conhecendo, reencontrando o Nilton, já falamos através do Genil, e eu pensei o seguinte, eu tenho uma preocupação muito grande hoje dos jovens, limites. O jovem conhecer um pouquinho da história, às vezes ele tem preguiça de ler, não é? Mas com certeza de ouvir, não. Então a gente vai falar um pouquinho sobre histórias, não é? O que era antes, como era antes, não é? E o porquê que hoje está assim. E por que não voltar, não é? De repente trabalhando limites, etc. e tal. Então o podcast foi uma ideia, né? Eu troquei ideia com uma tia minha, a professora Arlete Sendra também, para a gente moldar esse podcast. Eu moldei, ela me deu as ideias, eu moldei com o Nilton Guimarães, e que realmente a gente possa ser ouvido, principalmente por essa juventude. Podem esperar de nós aqui respostas em assuntos enigmáticos, tá certo? Tipo, por que se consome hoje a K9, essa droga, tá certo? Por quê? Então nós vamos entrar no assunto e falar como ela veio, com um entrevistado aqui, não é? Como ela veio, como a gente vai mostrar os danos, tá certo? E eu acho que vocês podem esperar muito. Uma coisa também nós vamos pautar muito aqui, não é? É do que você merece, sempre assim, tá ok? Nilton, antes de falar o nome aí da nossa convidada, o que você acha que nós vamos passar aí para nossos ouvintes aí? Olha, eu sou um cara que eu gosto muito de assuntos comunitários, né? Assuntos de interesse geral. Se o atleta está fazendo sucesso, falar daquele atleta, falar da rua esburacada, que a pessoa às vezes... Do trânsito, que a pessoa não tem acesso aos administradores, né? A prefeitura, ao Estado, à nação, a gente ser assim, um tipo de porta-voz para a pessoa ter coragem também para se abrir. E eu gosto de falar de talentos, eu gosto de falar de gente que faz. E Campos é cheio de gente que faz. A região daqui é cheia de gente que faz. Em São João da Barra, eu vendo lá, já vi, tem um garoto novinho que faz kitesurf. Aí ele apresenta do pai, da mãe. O garoto parece que já é campeão brasileiro. Eu vi no Instagram as filmagens do garoto andando. Eu nunca teria coragem de fazer aquilo que ele faz. O garoto roda a 80 km por hora dentro do mar, cara, com a pranchinha. Então, é um assunto. Um escritor jovem, quando eu falo escritor, garoto, eu falo garota também, o garoto que se destaca em tudo, a pessoa idosa também, que, olha, a gente tem escritor novo, tem a sua tia, que tem livros recentes, que é uma decana em educação, que é a professora Arlete Sendra, né? Que foi uma das fundadoras, junto com a sua mãe, Dona Vicentina, do Colégio João 23. Esse colégio, eu escuto falar não tive a oportunidade de estudar lá, mas ouço falar desde da minha parentes meus também. Quer dizer, eu já fui professor, sabia que eu já fui professor no Colégio Bittencourt? Sabia não. Já fui professor do curso de formação de guardas municipais. Eu já fiz muita palestra em colégio. Muita gente não conhece o lado meu, mas eu gosto de
de ajudar também o ensino, sempre gostei. Acho muito interessante a gente ensinar alguma coisa a alguém. É uma missão que o humano tem e que deve ser muito incentivada, é a missão do ensino. Bom, a gente estava falando da pessoa que vem na próxima semana. Posso falar desse enigma, que não é enigma? É só o nome da pessoa tá. e o que ela é. Doutora Bianca Rangel, uma jovem cheia de talento e é dentista, mas a gente não vai adiantar o resto não, que ela é muito mais coisa do que isso. Não. E é mãe, hein? Com certeza. Nilton, eu gostaria de falar que eu estou imensamente realizado. Nós temos começado o podcast toda quinta-feira às 19 horas. Hoje nós tivemos o problema do YouTube, não é? Mas que já foi sanado. Então, na próxima semana já não teremos esse problema, né? Já estaremos com a doutora Bianca Rangel aqui também. E fica o enigma das perguntas também. Isso aí, porque hoje, né, João, foi a nossa apresentação. Eu tô meio tímido, eu tô gripado, se ar-condicionado muito frio, eu tô meio tímido para ser como eu sou e falar como eu gosto de falar também, porque tô com dificuldade até de respirar aqui direito. Mas eu quero só dizer o seguinte: a equipe é maravilhosa. O João Paulo, Isso. Eu ia falar João Pedro, o João Manel, os meninos aqui da D2, a sua filha, o Fred, o Douglas, a Caroline que está ali também que tá conosco, lá, né? Espectadora, a primeira espectadora. A Caroline e a minha neta, a Sofia. E ainda tem essa novela. E esse cara aí, o João, o João Manel, o João Manel estreou de neto na semana passada, de avô. Meus filhos me tiraram meu atraso de neto. Pois o João Guilherme, que nasceu dia 9 agora. Vindo tudo um atrás do outro agora. E a Sofia, que virá aí final de dezembro. Então, que beleza. Já tenho 2. Então, né? Isso aí é talento. Isso aí. E eu queria agradecer mais uma vez a Zoologia, esse apoio aí, por confiar, por acreditar. E para nós é muito fácil falar da Zoologia, né? Porque todos conhecem, sabe que é uma loja séria, uma loja onde você encontra tudo para o seu pet. Estacionamento ótimo, muita facilidade de estacionar. Isso é importantíssimo. Aí. Inovando com o Zooparque, né? Com o Zooparque também. Também agradecer aí a padaria São Caetano. E confeitaria São Caetano, né? Tá aqui, que também nos apoiaram aqui. Até porque nós vamos terminar e vamos fazer um lanchinho aqui. Muito apetitoso, por sinal. Lanchinho junino, tudo de milho. Eu vou fechar, depois o João vai terminar aí. Tchau, gente. Eu tenho a agradecer e a ele toda a honra e toda a glória. João, com você. Vamos encerrar aqui, né, esse primeiro programa. Chamar, né, o pessoal aí que vai assistir, né, tá assistindo, para acompanhar, né, a gente a partir de agora nas redes sociais, né, nosso Instagram, nosso Facebook e YouTube, né, onde estaremos fazendo sempre as transmissões aqui ao vivo. Agradecer mais uma vez aqui, a parceria aqui, agradecer ao Fred, o Douglas aqui da D2 Studio, pela estrutura, toda a recepção. E até então, semana que vem, dia 29, às 7 horas da noite. A gente esqueceu de falar na artista, né? Na artista que fez o logo, é verdade. Na Carolina. A Carolina Guimarães. Fez aqui, ó. Minha sobrinha. Aqui, ó. É quem vai gerenciar as nossas páginas. Isso aí, ó. Carolina Guimarães, ó. Ei? Não, minha foto... Agora todo mundo tem que mostrar a foto, tá bom? Da caneca. Primeiro João Paulo, mostra aí. Foca aí, João Paulo. A minha eu já mostrei. A minha aqui. Nilton não gostou da dele. A minha. Puseram quando eu tava muito gordo. Mas mostra aí, Nilton. Vamos mostrar. Olha lá, Nilton Guimarães. Sorriso obeso. Vai focar aqui, Fred, foca aí o Nilton. Mostra aí, Nilton. Olha lá, sorriso obeso. Gente,
Obrigado pela caneca do Sacaneando, mas ela é muito bonita. Não. Caneca que cada um vai ganhar uma, né? É. Aqui, né? Com certeza. E outra coisa, a nossa música, né, de entrada, de intervalo, é uma música alegre. Essa música, ela fala, né, words, quer dizer palavra. Quer dizer palavra. E essa música, ela tem uma melodia boa, assim, de se ouvir, né? Bem embalada. E ela fala de conquista. Ela fala de amor. Tá ok? Então, vamos finalizar aí com a nossa música aí. Boa noite. Obrigado a todos aí. Boa noite. You